Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Deck For. E hoje vou conversar com uma pessoa que, primeiro, é um professor, um mestre no assunto, especialista em agências de viagem, especialista em cruzeiros marítimos e é o presidente, é isso? Presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Eduardo Silveira, que honra você ter separado uma horinha do seu dia para estar aqui comigo nessa retomada, nessa reinvenção desse projeto que você sabe que é tão importante para mim. Me sinto feliz demais de tê-lo aqui comigo. Olha, Fabrício, a homenagem é minha, né? De estar aqui dividindo com você. Eu que estou muito feliz, ainda mais com as suas palavras, né? Com todo esse carinho. E eu tenho certeza absoluta, né? Que já é mais que um sucesso. Não só esse podcast, mas também o projeto da Deck for Fun, né? Obrigado. Conta para mim como você ingressou, porque você já trabalha há muitos anos nesse mercado, e nós nos conhecemos, nos encontramos nas viagens, nos navios, você levava os seus grupos, seus clientes super apaixonados pelo seu trabalho, super informados, eles já chegavam sabendo onde ficava tudo dentro do navio. Como é que começou essa paixão pelo turismo? Olha, você sabe que é engraçada essa história, né? Porque desde pequeno, a minha mãe era professora e eu fui alfabetizado em casa. Então eu aprendi a ler em casa, com um jornal, perguntava qual era essa letra, que letra é essa, e assim eu fui formando as palavras, né? Então até onde eu tinha consciência, para mim, quando foi a decisão, né, de seguir uma carreira, eu ia trabalhar com jornalismo, era a área de comunicação que eu queria. Mas aconteceu ali naquele meio do caminho que eu encontrei o turismo, ou o turismo me encontrou. Acho que eu fui atropelado pelo turismo, né? Aquelas histórias de família em que de repente meu pai, que tinha alguns negócios, acabou num negócio e numa dívida de uma pessoa que foi pagá-lo, pagou com um ônibus. A pessoa não tinha o dinheiro e, olha, pode levar o ônibus. Era um ônibus de turismo. Então você imagine, esse ônibus ficou na porta de casa acho que uns 3 meses, né? Até que um dia a esposa do meu pai, minha madrasta, a Selma, que era professora, falou para o meu pai assim, olha Zé Carlos, vou pegar esse ônibus, o ônibus está parado, vou levar meus alunos no cinema. E aí começou. Aí um dia era o aluno para o cinema, e aí daqui a pouco o pessoal do bairro onde tinha a escola começou a pedir para a professora, olha professora, aquele ônibus, né, que a senhora tem, legal, dá para levar a gente no Play Center, dá para levar em algum parque? E assim começou o turismo. Então eu falo que o meu turismo foi o turismo mesmo da prática, né, do dia a dia. O turismo rodoviário mesmo. Eu brinco que tem até no começo da minha carreira, né? Eu falo que eu sou muito abençoado na carreira, porque logo no começo, no primeiro ano, eu cheguei aí para Aparecida do Norte num único ano mais de 200 vezes. Num único ano. Para você ver como era o nosso turismo, como era carente o turismo, como as pessoas queriam viajar, elas queriam sair, né? Fazia bate-volta. E eu fui me envolvendo com tudo isso. E aí, em dado momento, eu senti essa necessidade de profissionalizar, de conhecer outros destinos. E aí eu acabei conhecendo a Carisma, que era uma operadora rodoviária, fui até a Carisma e numa conversa lá onde eu fui fazer um orçamento de uma viagem, eu fui contratado para trabalhar. E assim surgiu o amor e essa paixão. Então por isso que eu falo que o turismo me escolheu, na verdade. Você é um agente de viagens que deu muito certo na sua carreira, na sua profissão, e hoje você é presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista. Isso mesmo. Eu falo assim, que eu sou um técnico em turismo, né? Porque eu tenho muitos cursos de formação técnica, né? Além da própria prática do dia a dia. Eu sim me considero um agente de viagem, né? Um consultor de viagem, aquele que gosta de carregar o passageiro no colo, dar todas as informações. Leva o passageiro até a entrada do navio, fica enchendo o saco de quem trabalha no navio e fala, deixa eu entrar com o meu passageiro. O pessoal do Concage até libera
libera um crachá para ele. Especial, exatamente. Porque já não tem jeito. Tem jeito. que levar até a porta do navio. Não tem jeito, é verdade. Você sabe que eu já vivi muitas situações, né, como essa. Liga pra gente, meia hora antes do passageiro chegar no porto. Meu passageiro tá chegando, recebe ele lá na bagagem. E é legal, porque é só o teu cliente que recebe esse tipo de tratamento. Porque você faz com que a coisa... Eu sempre me preocupei com isso. Eu acho que quando a pessoa está viajando, né, a gente fala que a gente realiza muito sonho, né? É uma indústria de realizar sonhos. Mas hoje, inclusive com a pandemia, eu vou dizer que esse conceito até foi ampliado. Eu falo que é muito mais do que realizar um sonho. O turismo, ele propicia para as pessoas a vontade de sonhar. Muita gente perdeu essa vontade, né? O brilho da vida. Então, quando a pessoa tem essas experiências que são simples, mas elas se tornam marcantes, né? É a história de você ir num restaurante e chamar o garçom pelo nome e você ser reconhecido pelo nome. A gente precisa valorizar isso, né? Essa humanidade. E o turismo, ele tem que ser dessa maneira. Então, eu acredito muito nisso. Essa humanidade, esses pequenos detalhes que fazem a diferença, que eu quero falar sobre isso também com você, que é a questão da excelência em servir. Sem dúvida. Porque você sempre foi um grande exemplo para mim, uma grande inspiração de como servir, né, na integralidade um hóspede. Mas você, né, também, a bordo, né, que você trabalhou muitos anos, então era para nós, para mim, que sou profissional vamos falar de terra, né, um agente de viagem, era muito importante, me dava muita segurança saber, olha, nessa temporada eu vou ter o Fabrício, a gente vai ter outros amigos, o Alexandre, o Marcelo, o Fábio, todo mundo trabalhando, então a gente se conhece pelo nome e a gente já sabe e já manda tudo certinho, protocolos, documentos, né? Isso daí vem do turismo profissional, Fabrício. E também depende muito do cliente. O cliente hoje, ele tem que saber onde ele compra e com quem ele compra e como ele viaja. Quando você fala turismo profissional, é porque existe um turismo amador? Existe um turismo amador, existem pessoas que se qualificam, né, como agentes de viagem ou guias de turismo e a pessoa não é preparada para isso, né? A nossa legislação, acho que a primeira coisa como um profissional, eu tenho que ter respeito à legislação. Então, o guia de turismo, ele é uma profissão regulamentada pela Embratur. A pessoa tem que fazer um curso, ela tem que estar habilitada para ser um guia de turismo. Um agente de viagens também, ele pode fazer um curso técnico. Uma pessoa que se diz empresária no turismo, ela tem que abrir uma empresa, ela tem que ser CNPJ, pagar imposto, emitir nota e ter o registro no Ministério do Turismo. Então, o turismo, ele nasceu amador, na verdade, né? E a gente vive uma fase de profissionalização ainda muito mais forte com a tecnologia e com a pandemia. Só emendando um pouquinho aqui, você falou para mim, né, da associação, você me descreveu como presidente da APT, né, como a gente chama carinhosamente. Eu fiz uma pesquisa e essa é uma entidade importantíssima no país todo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu falo assim, eu não eu estou, porque eu fui eleito pelos meus colegas, eu estou aqui representando toda a classe. Pela terceira vez consecutiva. Pela terceira vez consecutiva. Acho que gostaram do meu trabalho, né? E a gente está levantando algumas causas, Fabrício, que a gente sentiu importante. A pandemia, esse tempo de pandemia, ele permitiu também que a gente pudesse dar uma parada e uma ressignificada no rumo da nossa atividade. A tecnologia, hoje nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast, tem todos os sistemas, internet, você sabe o quanto avançou a tecnologia, o quanto ela se tornou popular na vida das pessoas. E isso também diretamente influenciou o turismo, né, os modos operantes e como a gente vai fazer a partir de agora. Então a gente sentiu a necessidade de mostrar para as pessoas que existe esse turismo realmente profissional, qualificado, né, que cuida e que tem preocupação e que paga imposto e que dá emprego, gera negócios nas cidades, dos destinos, aonde ele está, e também pode ser e vai ser, né, a nova fonte de renda de muitas pessoas que estão assistindo a gente,
que não vão encontrar emprego em fábricas, em indústrias e vão vir para onde? Para prestação de serviço, né? Seja para gastronomia, seja para o turismo mesmo, ou eventos. Quando eu falo de turismo, eu estou falando de um segmento econômico com mais de 50 atividades econômicas. Então ele é muito grande. Os eventos, a área gastronômica, a área de transporte, a área de tecnologia, tem tanta coisa envolvida, né? A própria área de vocês, que é o marítimo também, né? Essa capacitação do marítimo. A gente sabe que o governo ele está em estudo, aliás, os governos mundiais estão em estudo para viabilizar a exploração do mar nas costas, né? Então, no Brasil, ele tem um projeto que chama Amazônia Azul, onde ele está regulamentando isso. E aí também vai entrar o turismo náutico, né? O como a gente vai fazer, o como a gente vai visitar os lugares, reservas marinhas, como vai ser mergulho, como vai ser pesca. Basicamente, como é que é o trabalho, como é que é a atuação de vocês? Vocês ministram treinamentos para as agências, ou para as agências não, porque são profissionais de todas as áreas do turismo, correto? Sim, correto. O que eles podem esperar da associação? Então, a gente faz um trabalho que a gente costuma dizer assim, que é amparo e defesa do profissional, né? Primeiro que a nossa profissão ela não é regulamentada, né? Ainda a gente espera e luta por isso. Essa é uma bandeira, né? Que todo o turismo, toda a nossa cadeia seja regulamentada, possa ser certificada, inclusive. Claro. Isso é muito importante, né? Um passo à frente. Então, por conta disso, a gente agrega vários profissionais de vários segmentos, a gente une em defesa da classe, então a gente levanta bandeiras, causas que são importantes. Hoje mesmo nós estamos atuando não só na frente da defesa dos cruzeiros marítimos para que eles possam retornar para a temporada, mas também para a defesa do turismo regional, para que a gente desenvolva o receptivo, os passeios na Baixada Santista. Isso é muito importante para que venham novos cursos técnicos de qualificação. Então, nós levantamos essas bandeiras. Diretamente com os profissionais, nós temos alguns grupos de trabalho, alguns grupos até de estudo, e que nos ajudam na formatação e na divulgação de propostas para a área pública, para o legislativo, de como a gente, né, imagina que o turismo precisa caminhar até para ele melhorar. Além de curso, além de treinamento, a gente procura sempre estar atualizando esse profissional. Então é um local de união, de convergência de ideia, né? A gente fala assim que a fricção de ideias é que ela acaba proporcionando uma inovação para o turismo, né? Muitas novidades. E é isso que a gente faz. E agora, né, com a pandemia, a gente sentiu a necessidade de se comunicar também com o turista, com o cara que viaja, para mostrar para ele também que o turismo não é só número, não é só o nome de um hotel, tem alguém por trás daquele hotel, né? Se a viagem dele foi bem sucedida, é porque muitos profissionais trabalharam para isso. Então a gente também quer humanizar esse contato e mostrar a importância do profissionalismo. Quando você assessora um cliente, né, que você vai fazer todo esse trabalho lindo que você sempre fez de prepará-lo, de encaminhá-lo, de chegar lá e encontrar o Fabrício ou sei lá quem for, que você já vai saber que está no navio e vai pedir para ter um cuidado especial com o seu hóspede e tudo mais. O que você, enquanto agente, consultor de viagem, espera de uma tripulação, de um garçom, de um rapaz como eu, por exemplo, que recebia o teu hóspede, de uma menina da recepção? O que você está esperando como postura desses tripulantes? Olha só, uma boa pergunta isso, né? E até acho que dá para a gente fazer até uma reflexão profunda sobre isso. Antes de eu falar de tripulante, né, especificamente das pessoas, eu acho que eu preciso falar primeiro das empresas. Isso. Né? Isso é muito importante. A gente sente uma dificuldade hoje quando a gente precisa fazer uma solicitação especial para uma empresa. Às vezes a coisa ela é
se torna tão burocrática, não é só um simples e-mail. É um e-mail que muitas vezes fica rodando dentro da empresa e ninguém pega aquela responsabilidade. Porque ela fala, não é comigo, não é meu departamento, não sou eu que faço. Então eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um caso uma vez, era a primeira vez que a família estaria viajando de cruzeiro e um dos filhos, ele é autista. Então, o autista ele já tem necessidades especiais que são regulamentadas por lei, já começa por aí. E isso a gente já não vê efetivamente sendo aplicada no dia a dia. Mas a gente releva, né? Porque a gente entende que tem um movimento muito grande, um volume muito grande de hóspedes embarcando, o tempo é curto, então precisa realmente ter agilidade. A gente entende. Só que esse cliente, ele por ser especial, ele tem outras necessidades. Então, o que pode acontecer? E eu vivi isso, né? Quando a gente fez essa primeira venda de navio. Eu tive que pedir uma autorização especial para a companhia para entrar dentro do navio com esse passageiro, com essa família, porque a qualquer momento, durante a entrada, como aquilo é tudo muito novo, ele poderia ter um surto. E o surto ele não quer ficar mais, ele quer ir embora, ele quer ir para a casa dele. Ele quer ir para a região de conforto. Então, às vezes, isso é muito difícil, né, de você encontrar isso nas empresas. Eu sempre falei em algumas grandes empresas que eu trabalhei, que eu acho que o que falta na maior parte das empresas é um revenue. Se a gente tivesse um profissional de revenue, seja de atendimento, seja de produtos, aí não vale a questão, mas vamos pontuar que seja um revenue de atendimento, né? Um concierge de terra, vamos traduzir numa outra língua, sim, em que a gente conseguisse colocar essas demandas, olha, tem a demanda X, é isso, é Y. Então, muitas vezes, essa demanda, você é tratado pelas empresas como se elas estivessem fazendo um favor para você, e não é um favor. O cara pagou, ele é um cliente igual a todo mundo, existe uma lei que protege ele também. Então, acho que faltou um pouco esse trato. E, por sinal, a tripulação, eu só tenho a elogiar, porque o que a gente vê na tripulação é justamente o contrário. O papel que a empresa não cumpre, muitas vezes o funcionário cumpre, até sem saber direito se ele pode ou não. Talvez até desrespeitando uma hierarquia, uma norma da empresa, mas olhando para o lado humano, se colocando no lugar da pessoa. Então, mais do que nunca hoje, eu tenho falado que o turismo do futuro, o novo turismo, ele é um turismo de causas, propósitos e valores. Até hoje, a gente fazia uma pergunta, por quê? Por que você quer viajar? E hoje não, você não vai mais fazer essa pergunta. Você vai perguntar para o seu cliente, para que você quer viajar? Para descansar? Para relaxar? Para aprender? Para viver novas experiências? Então você vê, o sentido é completamente diferente. E daí que nasce essa coisa do valor mesmo, do humano, da humanidade, né, da empatia, se colocar no lugar do outro. Isso que é muito importante. Então, muitas vezes eu encontrei isso em você, em outros profissionais que mesmo estando atarefados, nunca falaram não. E por outro lado, da minha vez como profissional de turismo, era minha obrigação filtrar todos os casos. Porque também tem cliente que ele acha que ele é melhor que todo mundo porque ele está pagando e ele quer ser tratado diferente, e não é bem assim, né? A gente sabe que tem solicitações e solicitações, então a obrigação também era minha de fazer um filtro. Olha, você quer fazer um embarque prioritário? Tá certo, então olha, tem que comprar a categoria do embarque prioritário, não é na categoria comum. Mas não é outra categoria. A empresa oferece esse serviço. Então a gente sabe que a nossa indústria também ela foi crescendo em serviços de luxo, de diferenciação, de experiência, que também é um caminho do turismo, sem dúvida nenhuma. A experiência ela nunca vai deixar de existir e acontecer, só que essa experiência ela vai ser muito mais intrínseca, ela vai ser muito mais emocional, né? O impacto dela vai ser muito mais assim, da espiritualidade
materialidade Sim. do que algo real mesmo na vida das pessoas. Da experiência na essência. Na essência, naquilo que atinge realmente a alma, o amor, o coração da pessoa. Você viaja muito de navio? Viagem, eu amo navio, né? Sou apaixonado por navio. E o que você... Não sei se você já teve algum período desses aí a bordo que você avaliou assim, o atendimento dos tripulantes. Agora falando como Eduardo que embarcou e precisava ser servido, assim. Você consegue identificar alguma diferença entre o tripulante brasileiro e o tripulante de outras nacionalidades, por exemplo? Assim, a gente percebe essa diferença, né? Até porque eu acho que é uma questão cultural de cada país. Então, tem países, né, onde a cultura da pessoa, ela nasce com essa missão do servir. Ela nasce com a missão do servir. Só que ela não dá um sorriso, mas ela nasce com a missão de servir. Então é o jeito da pessoa. Então a gente também tem que ter muito cuidado na hora que a gente está fazendo esse tipo de julgamento, né? Ai, fui maltratado, fui bem tratado. Peraí, fui maltratado como assim? Te xingaram, falaram mal. A gente precisa entender alguns conceitos aí que são muito importantes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha, você que vai ser tripulante, presta bem atenção nisso que ele está falando. Porque, Edu, muita gente a bordo, e eu fui chefe de muitas equipes, quando você fala um pouquinho mais objetivo, né, ou que você precisa, de repente, ser um pouquinho mais rigoroso, porque só a gente sabe as metas que a gente tem que cumprir, as responsabilidades que a gente tem, as cobranças. As regras, né? As regras que a gente tem que seguir. Então, de repente, eu vou falar assim para você, corre lá, pega 4 cadeiras e põe aqui rápido, imediatamente. Aí o brasileiro, e eu vou falar porque eu convivi com muitos tripulantes brasileiros, falavam assim, nossa, que grosseria, precisava pedir desse jeito? Aí eu tinha que parar tudo e falar assim, não, senhor, eu tenho, o que você quer? Que eu fale aqui no meio da correria, da loucura, da coisa pegando fogo. Olá, boa tarde, tudo bem? Você pode descer até o 4º andar, buscar 3 cadeiras gentilmente para colocar aqui, alinhadinhas, bonitinhas. Não dá para falar nesse tom. Não dá. E aí quando você falava um pouquinho mais no nosso ritmo, né? Ai, que grosseria. E aí virou grosseria, da grosseria foi para assédio moral, de assédio moral foi para trabalho escravo. Você deve ter acompanhado há uns anos atrás essa loucura na televisão, em todos os lugares. Quantos tripulantes reclamando de trabalho escravo. A gente sabe que eram pessoas que não tinham o preparo suficiente para estar ali, né? Tanto o preparo técnico quanto o preparo emocional. Emocional, eu acho que é o principal, né? Você saber lidar com essas pressões, e todo serviço vai ter uma pressão e uma cobrança, Fabrício, todo. A pessoa não acha que se ela for trabalhar na televisão, ela vai ter essa cobrança também, não só com números, com audiência, com o tempo, com o patrocinador, com uma série de situações. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Eu estou indo para lá, para lazer ou para trabalhar? É isso que é pessoa. Então, a gente sabe que muitas vezes o brasileiro, ele tenta dar aquela escorregada. Olha, eu vou conciliar o lazer e o passeio, né? Eu vou aproveitar. Não é bem assim. Até porque a gente vê que a causa de muitas pessoas que vão viajar, né, que vão trabalhar a bordo, corrigindo a frase, se você conversar com ela, a primeira frase que ela vai dizer é assim, eu estou indo para ganhar dinheiro, eu quero juntar dinheiro. E você vê que muitas pessoas trabalham e não conseguem juntar dinheiro e ela sai ainda sem dinheiro. Por que isso? Porque ela gastou. Ela gastou tudo a bordo, ela gastou em outras coisas. Não se planejou. Então você sabe que tem que ter esse discernimento, né, de como agir. Eu achei muito bacana isso que você falou, que não é porque a pessoa não está sorrindo que ela não está trabalhando direito. Exatamente. Né? Porque é uma questão cultural. Cultural. Né? Então o brasileiro sorri muito, mas muitas vezes trabalha mal. É muito simpático, né? É muito solícito, mas ele troca o prato, ele traz errado, ele anotou errado e assim por diante. Ele vai dar uma informação, fica 15 minutos conversando. Exato. Não, dá uma informação errada às vezes, né? Porque ele tá ali, para ele talvez ali um oba-oba. Eu acho que assim, a gente tem que saber medir as duas coisas, né? E como passageiro, a questão é essa. Eu tenho que analisar não só esses pontos de vista
que são independentes de cada pessoa, mas eu tenho que analisar o navio como um todo. O navio está bem limpo, o navio está bem cuidado, a comida realmente está saborosa, está gostosa, tem diversidade. Eu sou o cara que quando viaja, assim, eu sou o madrugador, que eu levanto às 5 da manhã para ir tomar café, depois eu volto a dormir e vou de novo tomar café, entendeu? Conheço vários passageiros assim, né? Porque eu vou para descansar mesmo, eu vou para curtir, aproveitar tudo. Então é esse tipo de situação. E aí você faz essa comparação. Você começa a ver que às 5 da manhã, um produto que tinha lá já não tem mais às 10 ou às 11. Né? Ou em outros casos, você percebe que até o contrário, quando você chega às 10 e às 11 tem até mais coisas do que tinha e você fica satisfeito com aquilo. Então isso que é importante. Eu trabalho com turismo, nem gosto muito de falar, mas é há 31 anos. Então assim, os primeiros navios em que eu viajei, tive a oportunidade de viajar e conhecer e usufruir, eram totalmente diferentes do que é hoje. Né? Por mais que hoje a gente saiba que tenha um bom padrão, né? Que tenha um cardápio muito bom, antigamente era muito melhor, era muito diferente. Né? A gente sabe disso e percebe disso, mas é uma evolução do mundo, tudo está evoluindo. Né? A tecnologia está aí também para nos colocar isso. Então é diferente. E falando dessa evolução, a gente já tinha comentado isso antes da nossa gravação, as companhias, os armadores também estão evoluindo no tamanho, na oferta de entretenimento. Então, quando que a gente imaginou lá atrás que os navios iam ter... e eu venho de uma empresa que afirmava isso, que nunca teria patinação no gelo, que não teria isso, que não teria aquilo, e não teve outra, se renderam a essas fórmulas. Sim. Né? E meio que gourmetizaram a experiência do navio de cruzeiro. Né? No entanto, que agora já estão pensando em navios menores para poder acentuar, né? para tratar com mais luxo, com mais personalidade, com mais informalidade. Né? Então eles vão pegar, por exemplo, uma área VIP e vão transformar, não querem mais os navios com áreas VIPs, mas querem fazer navios menores para que todo mundo seja VIP. Né? Você acha que é uma tendência? As companhias perceberam que esses grandes navios aí não é muito negócio? Olha, na verdade é assim, você sabe que as companhias, né, elas fazem projeções para 10, 15, 20 anos. E dentro dessa projeção, é óbvio que nunca entrou uma pandemia, claro. Nunca entrou pensar numa parada mundial, que é o que nós estamos vivendo hoje. A gente sempre escuta o pessoal brincar, olha, deu uma briga no Oriente Médio e o pessoal já começa, será que é a Terceira Guerra Mundial? Será que vai ter briga? A gente sabe que não, né? Porque no final acabam hoje entrando em acordo, enfim, os países hoje, né? Acho que a Organização das Nações Unidas consegue atuar com relação a isso, os países, né, de primeiro mundo também atuam em favor de que não aconteça isso. Mas uma pandemia, de como nós estamos vivendo hoje, a gente pode caracterizar ela como uma guerra. A nossa indústria, ela parou. E eu vou dizer para você assim, eu só vejo essa parada da indústria, não que eu tenha vivido esse período, mas a gente estudou na Segunda Guerra Mundial. Você imagina, na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, o turismo parou, o turismo foi destruído, não tinha turismo. E mesmo quando acabou a guerra, até as cidades se levantarem, até acontecer a reconstrução da Europa, muitos hotéis ainda não voltaram, aqueles hotéis já foram. Vieram outros, né, outras modalidades. Então, o que a gente está vivendo hoje talvez seja uma reinvenção do turismo. É claro que os grandes navios, eles vieram calcados o quê? Num crescimento exponencial do número de passageiros. Uhum. E por que isso aconteceu? Porque, de certo modo, as pessoas passaram a ter uma vida mais estável economicamente, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente fala que nós temos, acho que cerca de 25 anos de plano real, né, de estabilidade econômica, ou estamos perto disso. As pessoas que têm um pouco mais do que 25, elas não sabem o que é inflação.
Elas não sabem... Não sabem o que é chegar no supermercado. Não sabem o que é falta de comida. Exatamente. Elas não sabem o que é não ter, por exemplo, acesso à modernidade, a coisas importadas. Ainda que os dias de hoje sejam assustadores. Sim, ainda que seja. Mas o que nós vivemos realmente antes foi bem... Foi diferente, né? Eu acho que cada um no seu momento, mas foi muito diferente. Então, como a indústria cresceu muito e havia essa projeção enorme de crescimento, era uma tendência que se criasse mesmo, né, espaços multifuncionais, com pista disso, daquilo. Você pode... É o que a gente brinca, né? E a gente sempre gosta de fazer uma comparação, apesar que as companhias não gostam e espero que elas não escutem isso, né? Mas a gente fala que o navio é um grande shopping, né? E o shopping center virou o quê? Virou a área de lazer de todo mundo, né? As grandes cidades cresceram e todo mundo vai para o shopping para tudo. Para o cinema, para restaurante, para compra, para isso, para aquilo, para estudar, para um laboratório. E a gente vê hoje um movimento contrário. Já nos Estados Unidos existe uma tendência de esvaziamento dos shoppings. Porque as pessoas estão comprando mais online, porque as pessoas estão procurando outros lugares, porque elas não querem grandes espaços com aglomeração. Olha só como muda rápido tudo isso. Verdade. Muda muito rápido a noção, né? Nossa, a necessidade do ser humano. E a indústria do turismo, ela se adapta muito rápido. O bom é isso. Nós estamos numa indústria em que ela sempre vai precisar de gente, ela sempre vai precisar de funcionários bons, que queiram trabalhar, que tenham vontade, né? Que busquem o conhecimento. E tem mais um detalhe, não tem idade. As pessoas podem começar com 40, com 50, e se ela tiver 70 anos e ela estiver bem de saúde, ela vai ser contratada, porque o que vale é ela, é o atendimento dela, é a bagagem dela, cultural, de tudo que ela pode oferecer de experiência, de atendimento para esse hóspede. Então, falando de novo sobre os navios, eu acho que os grandes navios, eles vão surgir ainda por um tempo, mas eles não vão durar muito tempo. Eu acho que a gente vai voltar no início dos cruzeiros, onde eram navios menores, mais intimistas. Eu não gosto nem de classificar como luxo ou VIP, eu acho que não é esse o conceito. A gente sabe que tem companhias que trabalham com esse conceito, que daí é diferente, né? O cara, para ir jantar, ele precisa ir de smoking. É regra do navio. Se ele quiser ir naquele navio, é regra do navio. E se ele for andar no navio durante o dia, eles têm que estar de blazer, porque é regra de porte, né, do navio. Então eu acho que os navios, na verdade, como um produto de descanso, entretenimento, de lazer, ele vai ser um espaço menor e vai oferecer experiências melhores, maiores. Então, de repente, a gente vai ter um navio que talvez seja só para casal, outro que seja só para família, outro que seja para outro segmento. De repente, um navio até que seja só corporativo, para congresso e eventos, que esse navio possa estar em várias cidades. Você já imaginou se a gente tivesse isso? Um navio corporativo? Muito bacana. Não é? Porque nós teríamos várias salas de eventos, teatros, quer dizer assim, a configuração do próprio navio já seria diferente, voltada para aquelas necessidades. E não que se faz hoje, que é você adaptar as duas coisas, tem que atender o corporativo, tem que atender os passageiros que não entendem o que é essa galera que está de blusinha vermelha lá, exatamente, ou que está de crachá no meio da minha viagem, e aí um reclama do restaurante, porque só ele pode ir, o outro não pode ir, e você explica, olha, a comida é a mesma, mas eu quero sentar aí, eu quero comer aí. Como é que um tripulante deve se comportar quando ele recebe uma viagem de um grupo ou de um fretamento? Porque muitos deles acham que, lá vem o povo encher o saco. Né? Eles por exemplo, vamos falar, sei lá, empresa que vende shake. Pronto, vai todo mundo querer me vender shake nessa viagem. Pronto, essa viagem vai ser a viagem. Então, assim, por que como deve ser o comportamento desse tripulante? Porque, vamos supor, quando você tinha lá os seus grupos e tal, você esperava que o seu tripulante, que o nosso tripulante lá do navio, vestisse a camisa meio que, né? Eu sou da equipe do Eduardo, sou do time do Eduardo.
Esse é o legal, né? Eu acho que assim, o cara que trabalha no navio, né, o profissional que está no navio, ele tem que estar aberto a tudo isso. Né? O navio ele já propicia uma experiência de você conhecer várias culturas e vários povos. Claro que a gente fala muito aqui da temporada brasileira, mas e os navios internacionais do mundo inteiro, né? Que você vive outras culturas e conhece, e a própria convivência da tripulação. Então eu acredito que muitas vezes, talvez essa situação seja até falta de um comando da própria companhia orientar o funcionário e falar assim, olha, a partir da semana que vem nós vamos ter a galera do shake. Todo mundo conhece o shake? Todo mundo sabe para que serve? São coisas tão simples que se você souber como é que é o comportamento daquele pessoal, você já vai ser mais assertivo. Isso. Você não vai chegar para o cara né, para essa turma do shake, você não vai oferecer de sobremesa um pudim, entendeu? um sorvete calórico, porque o cara não curte isso. Então você vai perguntar de repente, olha, o que o senhor prefere de sobremesa? Nós temos as tradicionais e temos frutas e temos outras coisas. Então é a abordagem, eu acho que é o modo de falar e você se colocar no lugar do outro também, né? A gente tem um curso onde eu falo muito sobre essas particularidades, né? É muito importante que esse tripulante entenda, considerando que a empresa não vai ter tempo ou ainda não teve o insight de que ela tem que fazer esse treinamento para a sua tripulação, né? Receberemos um grupo diferenciado, ou hoje começa um fretamento, ou esse cruzeiro que está começando, a gente tem essa e essa questão que é importante vocês saberem. Infelizmente ainda isso não é frequente, né? E aí eu falo isso no curso, que o tripulante que buscar informação, o tripulante que entender o que é aquela viagem, ele vai sair à frente de todos os outros. E para ele vai ser muito mais fácil. Eu até me coloco, Fabrício, no lugar dessas pessoas, porque como eu já fechei muito grupo, né, a bordo, a gente trata com o departamento comercial da empresa, aqui em terra. Então com o departamento comercial você combina 1 milhão de coisas. Olha, o meu logotipo no cardápio, o meu logotipo nas mesas, a marcação de mesas está aqui, a gente já entrega o mapa com o que a gente quer que fique, e chega na hora do embarque está tudo diferente, ou não tem nada feito, né? Porque de repente vocês não foram comunicados a tempo disso. Então eu sei que esse tipo de coisa pode acontecer. O que eu diria, né, se eu tivesse no lugar de alguém a bordo, para o que está fazendo, presta atenção nesse coordenador, nesse responsável desse grupo, vê qual é a necessidade e executa. Está dentro do seu escopo, você pode executar, não vai ter custo, já estava programado isso, executa, mas depois cobra das pessoas responsáveis também. Então a nossa omissão, às vezes, de não cobrar do outro, né, aquilo que ele já deveria ter feito, ou ter nos informado, isso também é ruim. Então a gente também precisa ter essa comunicação, isso é ser profissional em todos os sentidos. Né? Isso é você cuidar do teu cliente em todos os sentidos. Então já aconteceu comigo de eu chegar e o jornal não estava pronto com o logo, né? A gente tem que esperar porque as cabines não estavam prontas, porque aconteceu alguma coisa. A gente sabe que imprevistos podem acontecer. Sim. Isso é normal e todo profissional de turismo e eventos ele está preparado para isso. Plano A, B, C, D, a gente está ali para executar. O cliente aqui não pode ser impactado, o cliente aqui não pode ser prejudicado. A gente tem que contornar a situação. Não deu para fazer a marcação de mesa na hora do almoço? Faz no jantar. No próximo turno já coloca. No próximo turno já coloca o nome em todas as mesas. Ou deixa livre, conforme foi combinado. Deixa livre. Porque senão fica aquela briga por causa do cartão da cabine. Olha, a minha cabine, a mesa é a tal, eu tenho que sentar lá? Não, é mesa livre. Pode sentar em qualquer lugar. Passa muito rápido. Está acabando o nosso tempo e eu quero saber de você o que é para você excelência em servir. Caramba, Fabrício, hoje você está dificultando a minha vida, hein? Olha, excelência em servir, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou traduzir com uma palavra que eu estou usando muito esse ano, eu vou dizer que é acolhimento. Essa é excelência em servir, acolher
Acolher a pessoa, acolher o sonho, acolher a dor, acolher a alegria dela, às vezes acolher o problema, às vezes acolher o mau humor. Não é porque ele está passageiro, que ele vai viajar, que de repente ele pode estar viajando por um problema de saúde, ele está com depressão, ele está com mau humor, aconteceu alguma perda na família, ele está tentando ir para esquecer e na verdade ele não consegue esquecer. Então assim, o acolhimento eu acho que é fundamental hoje para quem quer prestar um serviço de excelência para qualquer um. Porque a partir do momento em que você acolhe aquilo, você abraça essa causa, isso é uma causa, né? Você abraça essa causa, você pega esse propósito para você e isso vira um valor para você tão importante, né? Que é a alegria, o amor àquela pessoa, olha, você só vai ter sucesso. Bom, vocês entenderam por que eu sou fã desse cara, gente? É só aprendizado, é só lição bacana. Eduardo, te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui conversar comigo para dividir um pouco dessa experiência tão linda que você tem nesse mercado, nessa indústria dos cruzeiros. Eu tô honrado, tô muito feliz mesmo, porque eu sei o quanto o seu tempo é valioso. Imagina. Então, obrigado por estar comigo nessa retomada. É uma reinvenção, né? Não está sendo fácil, porque é um mundo novo, o mundo digital é um mundo cheio de desafios, mas eu estou super bem assessorado, uma equipe incrível, um parceiro de trabalho maravilhoso que é o Felipe, e a gente já está tendo grandes resultados. Fabrício, eu que agradeço, né? Só tenho a agradecer a oportunidade, a honra é minha de estar aqui, né? Conversando um pouco com você. Admiro o seu trabalho, torço pelo teu sucesso, tenho certeza absoluta que já é. Essa sua garra, isso é excelência também. Você mostra essa excelência em querer formar as pessoas, ajudar a nossa indústria. O que você está fazendo é isso, você está ajudando a nossa indústria. Você está ocupando um espaço que deveria ser do poder público e a iniciativa privada está indo aí. Não é só porque é um negócio, não, é ao contrário. Então isso tem muito valor, a gente reconhece isso em você, esse amor à profissão. Tenho certeza que o mundo digital já foi conquistado, né? Eu tenho certeza ainda absoluta que já é um sucesso, né? Esse curso que vocês vão dar, essa formação para as pessoas e que as pessoas usem e abusem de você, mergulhem nisso de fato, porque só tem a ganhar. Muito obrigado, viu, por tudo. Obrigado mesmo. Então é isso, ó. Usem e abusem de mim e da Deck4. Se você ainda não segue a gente no YouTube, é só se inscrever aí no canal, curta, dá o seu like e compartilha. Esse foi o podcast de hoje e eu te espero para a próxima edição do podcast Deck4. Tchau!